Irmãos, obrigado pela renovação do contrato por mais um ano. Mas é um prazer para mim, já tinha dito ao Helder, é uma alegria para mim vir cá todos os meses e estar com os irmãos. Faço com genuína alegria, com genuína gratidão a Deus por poder compartilhar a palavra aos irmãos com esta regularidade. Também, antes que me esqueça, a minha esposa mandou cumprimentos para todos. Sintam-se todos cumprimentados. Sim. Vamos começar uma série que para alguns já não será nova. Será no livro de Lamentações. Eu peço perdão ao Pedro e à Paula, mas terão de se lamentar novamente por ouvir novamente esta exposição. Não tenho desculpa, né? Da segunda vez já não tenho desculpa. Irmãos, vamos começar, o meu intuito é dar, nos próximos 5 meses, dar um capítulo por mês do livro de Lamentações. O livro de Lamentações é a história da derrocada de um povo que não amou seguir os preceitos do Senhor. Foi isso que o nosso irmão Rui leu, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda segundo os seus preceitos, que ama obedecer ao Senhor. E foi isso que cantámos, mas não foi essa a história de Israel. Em algum momento, Israel desviou-se e viu a face de Deus de uma maneira que não queria ver, mas viu, por conta de não amar, obedecer ao Senhor. A história de Lamentações é a história da queda de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, com o cerco da Babilónia e quando o povo foi deportado. E então, não é uma narrativa, como está lá em 2 Reis, capítulo 25, conta a história de uma forma narrativa. Aqui é um relato da destruição de Jerusalém de uma forma poética. Ou seja, vamos ter muitas figuras de linguagem, muitas imagens que nos querem transmitir alguma coisa. E o livro de Lamentações ele é bom. Há um autor que nos dá 3 razões para nós estudarmos, para nós pensarmos sobre Lamentações. E a primeira delas é que Lamentações é um retrato da vida como ela é. Não é aquela vida espiritual pintada a cor-de-rosa, onde tudo corre bem, onde tudo é bom, onde tudo é agradável, onde não há aflições, não há desesperos. Não. O livro de Lamentações é um livro que nos leva encarar a vida como ela é, muitas vezes com muito sofrimento à mistura por conta do nosso pecado. E temos que encarar a vida assim. Não acreditemos naqueles que nos gostam de pintar um cristianismo e uma vida cristã onde tudo é vitória, onde tudo é para a frente, onde tudo é para cima. Não, não é assim. A vida cristã tem muitos vales pelo meio. Caminhamos para a glória, com muitos vales pelo meio, com muitas desilusões pelo meio, com muita tristeza e muitas lágrimas pelo meio. E Lamentações ajuda-nos a perceber isso. Lamentações ajuda-nos a perceber a vida como ela é, mais cheia de nebulosidades, muitas vezes, do que de certezas e dias claros. As Lamentações também é bom porque nos ajuda a ver a obra de Deus através do seu povo, ou no meio do seu povo. Mostra como Deus está a disciplinar e a santificar o seu povo. Sim, porque o propósito de Deus primário não é fazer-nos felizes, é fazer-nos santos. A felicidade vem à medida que nós crescemos em santidade. O propósito de Deus é fazer-nos santos. E este trabalho de nos santificar muitas vezes inclui a disciplina de Deus sobre o seu povo. Não nos iludamos.
A obra de Deus é nos santificar. Lá em Efésios diz que Deus nos escolheu nele para sermos santos, não para sermos felizes. A felicidade é um produto, uma alegria, na medida em que nós crescemos em santidade e nos aproximamos e estamos em maior comunhão com Deus. Então o trabalho de Deus, muitas vezes a obra de Deus, vem por meio do sofrimento, para a nossa santificação. Em terceiro lugar, Lamentações mostra-nos o processo. O lamento é uma experiência de todos os que Deus está a usar para cumprir as suas promessas. Muitas vezes o sofrimento vem por conta do nosso pecado. Outras vezes ele vem porque Deus assim determinou que viesse para cumprir os seus propósitos nesta terra, para o avanço do seu reino. Não ignoremos que muitos irmãos nossos, hoje, no dia de hoje, estão para partir, ou já partiram para a glória, porque morreram às mãos de perseguidores. É Deus a trabalhar no meio do sofrimento do seu povo para avanço do seu reino nesta terra. O seu sofrimento vem para que Deus cumpra os seus propósitos redentores. Então, Lamentações ajuda-nos a entender essas três verdades. Não só a realidade, como a obra de Deus, como o processo de Deus no avanço do seu reino. Só a título de introdução, o livro de Lamentações, ele tem o título hebraico, é Erra, que é como. É uma pergunta que vem dos coros, das músicas de funerais, onde as pessoas se lamentavam e perguntavam como é que isto foi acontecer. E nós temos por tradição assumir que o autor foi Jeremias, mas a verdade é que em nenhum momento do livro nós lemos que foi Jeremias. Nós não temos lá nenhuma informação que tenha sido Jeremias. Essa nossa tradição de assumir que Lamentações foi escrito por Jeremias vem de alguns manuscritos do Targum ou do Talmud babilónico ou da Vulgata, que acrescentaram lá na introdução. E aconteceu que Jeremias sentou-se e então proferiu este lamento. E então vem dessa tradição nós assumirmos que foi Jeremias. Mas a verdade é que não é possível dizermos categoricamente que foi Jeremias que escreveu este livro de Lamentações. Mas isso não altera em nada o significado do texto, não altera em nada o sentido daquilo que nós vamos ler. E aliás, nós vamos assumir, e eu vou a partir de agora sempre falar assumindo que foi Jeremias, porque há indícios no texto que nos mostram que pode ter sido Jeremias. Não só estilos de linguagem, muitas frases idênticas ao livro do profeta Jeremias ligam uma coisa à outra. Então há muita probabilidade de ter sido Jeremias. Só que informo aos irmãos que não devemos bater o pé e dizer com certeza que foi. Não sabemos isso. Não sabemos isso. A data em que este livro foi escrito, não foi escrito no ano próximo do ano 577, 56 a.C., foi alguém que assistiu à derrocada, assistiu à entrada da Babilónia lá nas portas de Jerusalém, à destruição do templo e à levada dos habitantes para a Babilónia do cativeiro. Então, a data não foge muito disto, porque foi uma testemunha viva daqueles acontecimentos. Foi alguém que viu as coisas a acontecer. E este livro de Lamentações ele é especial também pela sua estrutura. Os irmãos notem que capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 eles seguem uma estrutura. E o livro está escrito em forma, cada capítulo, em forma de acróstico. Ou seja, por exemplo, no capítulo 1, nós temos, cada versículo começa com uma letra do alfabeto. Quem tem aquelas Bíblias mais antigas, certamente já viu lá Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, ou seja, é o alfabeto hebraico. Que cada versículo começa com uma letra. Isso ajudava as pessoas na memorização do texto. Ajudava as pessoas a decorar o texto. E no capítulo 1 temos assim, no capítulo 2 também. No capítulo 3 já temos um acróstico onde cada letra começa 3 versículos. Ou seja, por isso é que vamos ter 66 versículos no capítulo 3. E o livro vai assim. E também é interessante a estrutura do próprio livro. Porquê? Porque no capítulo 1 vamos ter uma ênfase
na cidade e na destruição da mesma, por causa do pecado. No capítulo 2, uma ênfase no templo e na liderança. Depois temos o capítulo 3, que é o centro do livro, onde temos o testemunho pessoal do profeta e ênfase na restauração, na confiança da misericórdia de Deus. Depois do capítulo 4, voltamos ao tema do templo, da adoração, da liderança, ou seja, está ligado ao capítulo 2, capítulo 2, capítulo 4, e o capítulo 5 vai falar novamente da cidade, da destruição da cidade, igual ao capítulo 1. Temos aqui esta forma quiástica, ou seja, capítulo 1 e 5, capítulo 2 e 4, com os mesmos temas, e o capítulo 3 no centro, com ênfase na misericórdia do Senhor para a esperança do povo. Vamos então fazer a leitura. Os irmãos não estão perdidos, pois não? Ainda não se estão a lamentar, pois não? Vamos então fazer a leitura do capítulo 1. São leituras extensas, mas eu peço a vossa paciência. Diz assim então a palavra do Senhor. Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos, procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão, habita entre as nações. Não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários triunfam, e os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu, por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio, na frente do adversário. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corvos que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas, que tivera dos tempos antigos, de como o seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca dos quais proibiste que entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troca de mantimento, para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo o dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças.
Os meus filhos estão desolados porque prevaleceu o inimigo. Estende-se-ão as mãos e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos, Jerusalém para eles como coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vi a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes, os meus anciãos, expiraram na cidade quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiado, turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus amigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste. Mas em trazendo tu o dia que pregoaste, serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze-lhes como fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração está desfalecido. É aqui a palavra do Senhor. Quem escreveu este texto, este poema, realmente foi uma testemunha que presenciou algo terrível, algo horrível. Nenhum de nós quereria ver. E aquilo que nós temos aqui neste primeiro capítulo de Lamentações são duas verdades que nós devemos guardar para a nossa vida. A primeira delas é entender os efeitos do pecado na nossa vida. O segundo é o caminho para a restauração quando pecamos. E a primeira verdade, os efeitos do pecado na nossa vida, está do verso 1 ao verso 11. O profeta começa com um tom de lamento, como expressão que suscita esta interrogação de alguém que está a sofrer. Como é que era possível aquela cidade, aquele lugar tão majestoso, tão glorioso, onde se cultuava a Deus, agora estar abandonado, agora estar desprezado, agora estar destruído? O que levou a cidade do povo de Deus a sofrer tal miséria? E a verdade é que aquilo que levou o povo à sua miséria foi o seu próprio pecado. Mas eu estou assustado, porque já são 9h40. Ainda só comecei. Irmãos, os irmãos leiam 1 Reis capítulo 25 em casa e leiam a narrativa da história da deportação, do exílio e da destruição. É algo terrível. Quando a Babilónia cercou Jerusalém, e o cerco durou 2 anos, mais ou menos, e as pessoas passaram fome, ficaram doentes, morriam lá dentro e não podiam tirar os corpos de lá. Muitos tentavam fugir, eram apanhados pelos edomitas e então entregues aos babilónios, e eles eram enviados por catapultas para dentro de Jerusalém para lançar doenças e pestes para dentro da cidade. Muitos eram empalados. Quando os portões se abriram, quando a Babilónia conseguiu entrar, mulheres foram violadas. Ou seja, há uma consequência grave do nosso pecado. O que levou Judá a tal sofrimento, a tal destruição, foi uma questão de adoração ao Senhor. Judá tinha abandonado a adoração a Deus. Tinha-se entregado à idolatria, ao culto a Baal, aos astarotes e a outras imagens. Tinha desprezado o culto a Deus e por isso, porque desprezou o culto a Deus, pecou e foi disciplinado. E nós sabemos, irmãos, que a adoração é corrompida. E quando ela é corrompida, a nossa vida se torna corrompida, porque nós
somos iguais àquilo que adoramos. Nós vamos nos transformando à imagem do nosso Deus. Se nós adoramos o Deus verdadeiro, vamos ser transformados à imagem de Jesus Cristo. Mas se nós adoramos o dinheiro, vamos ser transformados à imagem do dinheiro, da moda, da beleza, do sucesso. Tu serás sempre uma imagem do Deus que tu adoras. E Jerusalém tinha abandonado a adoração ao Deus verdadeiro. Então tornou-se nada como os seus deuses. E reparem os irmãos do verso 1 ao verso 10, a reversão que houve, as consequências do pecado na vida do povo. Verso 1 diz que a grandeza, aquela que era grande, passou à miséria de uma viúva. Verso 2 mostra que já não há consolo. E esta é uma tónica importante do livro, irmãos. Olhem o versículo 2. Não tem quem a console. Olhem o versículo 9. E não tem quem a console. Olhem o versículo 16. Se afastou de mim o Consolador. Verso 17. Não há quem a console. Verso 21. Mas não tenho quem me console. Não havia consolo para aquela cidade. Não havia consolo para aqueles que abandonaram o Senhor. Aquela terra que era uma terra de repouso e de paz, no verso 3, tornou-se um lugar de aflição e angústia. Verso 4 e 10 mostram-nos aquela terra, aquele lugar que era de adoração, passou a ser um lugar deserto. Notem o verso 4 quando diz: não há quem venha à reunião solene. Já não havia ninguém para ir ao templo, não havia templo sequer. Não havia ninguém para trilhar aquele caminho, para cantar os louvores, para cantar os salmos, para as celebridades, para as festas. Não havia. É isto que o pecado traz. A própria cidade, tão honrada no verso 5, perdeu o seu prestígio, liderança enfraquecida. A terra que foi dada como terra que mana leite e mel, agora é terra de fome extrema. Verso 7 diz que os dias da alegria, os dias da adoração, os dias das festas, da bênção, são agora uma memória sem expectativa de retorno. E em meio a toda a descrição, o profeta demonstra a razão do sofrimento. Verso 8. Foi o seu pecado contra Deus. Jerusalém pecou gravemente. É isto que o pecado nos traz, irmão. Miséria atrás de miséria. E mais impactante está no verso 9. Diz que ela não pensou no seu fim. Agiu de uma maneira insensata, abandonando o culto a Deus, não pensava naquilo que lhe iria acontecer. E o que é que isso lhe trouxe? Verso 8 diz: trouxe vergonha. Verso 9 trouxe-lhe contaminação. Verso 10 trouxe-lhe profanação. A Babilónia pegou nos objetos sagrados, na arca, no candelabro, na mesa dos pães da proposição, pegou em tudo e levou. Simplesmente. Trouxe fome, verso 11. Este texto de Lamentações mostra com clareza qual é o efeito do pecado na vida do homem. E é um efeito lamentável, irmãos. Sabem, há sofrimento que vem à nossa vida que é um sofrimento incompreensível. Quem quer sugerir um desses tipos de sofrimento? Há sofrimento que é incompreensível. Por exemplo, o sofrimento de Jó. Jó não entendeu porque é que estava a sofrer. E às vezes vem coisas à nossa vida que nós não entendemos o porquê de estarmos a sofrer daquilo. Não há propriamente uma explicação. Há sofrimento que é inevitável. Mas em Lamentações, aquilo que nos é mostrado é um tipo de sofrimento que é compreensível e é evitável. É o sofrimento trazido pelo pecado. É o sofrimento provocado pelo pecado que não queremos abandonar.
E sabem, ignorar a prevenção de Deus é abraçar a condenação de Deus. Quando nós ignoramos os avisos de Deus, quando nós ignoramos os alertas de Deus, quando nós fazemos ouvidos moucos para aquilo que Deus nos está a dizer, seja por meio da sua palavra lida, falada, por meio do aconselhamento, por meio de outros irmãos que nos vão falando as coisas, quando nós deixamos de ouvir e não queremos ouvir e desprezamos aquilo que Deus nos está a dizer, quem ignora a prevenção de Deus abraça a condenação. É isso que o pecado nos traz. Quanto, irmãos, o sofrimento das nossas famílias, lá na nossa casa, quanto do sofrimento na nossa igreja, nos nossos relacionamentos, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com o nosso marido, com os nossos irmãos, não é por causa do pecado que nós teimamos em não abandonar. Quanto? Quanto do sofrimento que nós temos é totalmente compreensível e evitável, porque é culpa do nosso pecado, é razão do nosso pecado. Este texto mostra-nos claramente como o pecado nos engana de maneira tão profunda, promete-nos tanta coisa, dá-nos uma sensação de impunidade, de segurança e no fim só nos traz dor, vergonha, angústia, pesar. Este texto é claro em mostrar como o pecado nos humilha diante de Deus e diante dos homens. É assim que todos terminam. Além disso, o que Judá e nós por vezes não nos apercebemos é que quanto mais tempo nos deixamos levar no nosso pecado, tanto mais certo é que no fim a imundícia se verá nas nossas chagas. Como diz lá no verso 9, a sua imundícia está nas suas chagas, está à vista. Aquele fluxo de sangue da mulher passou para a roupa de fora e agora está à vista. O nosso pecado, praticado tantas vezes, sem qualquer perspectiva de abandono e de arrependimento, ainda que o possamos encobrir, um dia a sua imundícia será vista nas nossas chagas. Um dia ele ficará evidente. Judá e nós deveríamos atentar mais para as palavras de Moisés, lá em Deuteronômio 32, que ele diz: tomara fossem eles sábios e entenderiam o seu fim. Sabem porque é que nós permanecemos no nosso pecado tanto tempo? Porque nos esquecemos do fim ao qual ele nos leva. Esquecemos que o salário do pecado é grande. Chama-se morte. Mas Jerusalém e nós muitas vezes não pensamos nas consequências da nossa vida. Não consideramos o caminho pelo qual o pecado nos conduz. Não percebemos a que fim leva o nosso orgulho, a nossa lascívia, a nossa mentira, a nossa ganância, a nossa idolatria. Não pensamos no fim que isso nos leva. Mas ele virá. Este texto mostra claramente como o pecado nos afasta de Deus. Reparem como Jerusalém lamentava profundamente a perda das coisas sagradas, do templo. Mas só percebeu isso quando viu as coisas a ir embora. Quando viu as coisas a desaparecer. A verdade é que ela viu o templo da adoração a ser destruído, mas na verdade o pecado já tinha destruído a adoração no coração. Mas ela só tomou consciência daquilo que tinha perdido quando viu fisicamente os efeitos do seu abandono espiritual. Irmãos, o inimigo da nossa alma também nos vai fazendo isso, vai nos roubando as coisas do coração. O inimigo da nossa alma rouba-nos a alegria do culto, então não vimos tantas vezes. O desejo de servir, o prazer da comunhão dos santos, e permitimos que essas coisas sejam roubadas do nosso coração pelo lugar que damos às coisas terrenas. E depois só damos conta do que perdemos realmente quando vemos que não lemos a Bíblia, a
há muito tempo, já não vamos ao culto há muito tempo, já não temos uma igreja, já não temos comunhão dos irmãos, já não temos uma palavra amiga, de consolo, ninguém que nos ame a ponto de nos dizer, de nos encaminhar para o caminho da santidade. Ninguém para falar, ninguém para ajudar, ninguém para edificar, para exortar. Perdemos tudo. E às vezes só nos damos conta quão longe já estamos do caminho. Quando vemos as coisas a ir embora. Quando vemos as coisas realmente desaparecer. Perdemos tudo porque deixámos que o pecado nos roubasse essas coisas primeiro do nosso coração. Como é triste chegar ao estado a que chegou Jerusalém, só nos dias da aflição e do desterro, se lembrou das suas mais estimadas coisas que tivera nos tempos antigos. Só quando perdeu é que percebeu o valor daquilo que tinha. Anos antes, décadas antes, o profeta Amós falou à nação de Israel, antes de depois ir para a Síria. E lá em Amós capítulo 8, verso 11, diz assim: Eis que vêm dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Os irmãos percebem o impacto disto? Diz: vocês vão de ter fome de ouvir alguém ler a Bíblia. Vocês vão de ter sede de ouvir um sermão. Vocês vão de ter fome de se lembrarem de um versículo da Bíblia. Eu vou enviar fome da minha palavra. Quão triste é nós chegarmos a este ponto. Quão triste é a nossa caminhada com o pecado ser tanta, onde nos afastamos tanto, e aí, só aí é que percebemos o quanto perdemos, o quanto nos afastamos das coisas de Deus. Irmãos, atendemos para a força e para a sedução do pecado em nós. Embora não nos apercebamos de imediato, o pecado vai ganhando terreno na nossa vida, vai destruindo o nosso relacionamento com Deus, destruindo o nosso relacionamento com os irmãos, com a família, com a vizinhança, a ponto de nos vermos destruídos pelo pecado que há em nós. E Lamentações ajuda-nos a fazer este caminho de reflexão e de perceber que, por vezes, o único caminho para o tratamento do sofrimento é voltarmos atrás, reconhecer a nossa culpa e as nossas repetidas transgressões. Irmãos, não ignoremos os avisos de Deus. Não ignoremos. É triste se chegarmos a este ponto de disciplina, como chegou a Jerusalém. Não ignoremos os avisos de Deus. Deus dá-nos a sua palavra. Deus dá-nos o Espírito Santo que contém connosco. Deus dá-nos irmãos em Cristo para nos alertarem quando nos afastamos dele. Não ignoremos os avisos de Deus. Sabem, seguir a Deus não é fácil, mas o preço da obediência é uma pechincha comparado com o preço da disciplina. A prevenção custa menos que a destruição. O segundo ponto, irmãos, rapidamente, verso 12 ao 22. Se devemos atentar e ser alertados para o pecado que nos pode destruir, para o pecado que nos pode levar para longe de Deus, para o pecado que nos pode trazer sofrimento real à nossa vida. Olhemos agora do verso 12 ao 22, a trajetória da restauração. Em primeiro lugar, de que modo se faz este caminho? Em primeiro lugar, do verso 12 ao 17, é o reconhecer a presença de Deus na aflição. Verso 12 diz, agora é a cidade que está a falar, a cidade personificada, né? Não vos comovo isto a todos vós que passais pelo caminho, considerai e ver se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu. Temos que reconhecer que Deus está neste processo.
Alguns têm a sua teologia, todo o bem vem de Deus, todo o mal vem do diabo. Não é assim. Jerusalém reconhece que está a sofrer porque o sofrimento veio de Deus para ele. E isso é mostrado nos versos 13 aos 15, com muitas imagens. Fogo a cair do céu, a rede do caçador, o jugo do animal, o pisar e o esmagar das uvas no lagar. O ponto aqui é este. Jerusalém reconhece, é o Senhor que está a fazer isto. É Deus que está a fazer isto em mim. Então, o primeiro lugar para a restauração do nosso pecado é exatamente reconhecer a mão de Deus, a presença de Deus neste processo de santificação. Segundo lugar, reconhecer a justiça de Deus. Verso 18 diz: justo é o Senhor. Justo é o Senhor. E Jerusalém está certa. Ela reconhece que não há injustiça da parte de Deus. Ela merece o sofrimento. Ele é justo ao disciplinar. Era este o ponto em que Jerusalém tinha que chegar, reconhecer que o Senhor tratou-a segundo a sua justiça. Deus é justo. E irmãos, fiquem sabendo que ainda que nos venha muito sofrimento pela mão de Deus, ainda assim Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Porque aquilo que merecíamos era muito maior e muito mais pesado. Em terceiro lugar, reconhecer Deus, reconhecer a justiça de Deus, reconhecer o pecado. O verso 18 diz: justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. O Senhor é justo na sua ira porque nós pecamos contra Ele. Em quarto lugar, reconhecer ou colocar o olhar naquele que pode salvar. Verso 20 a 22. Há aqui um clamor: olha, Senhor. Olha, Senhor. Porque estou angustiado e turbada está a minha alma. Irmãos, o ponto aqui é Jerusalém volta-se para aquele que a pode salvar. Eu acho que já usei este exemplo aqui uma vez, vou usá-lo outra vez. Quando nós estamos na praia e estamos lá numa fase do mar, entramos na água, estamos já numa fase em que, se vem uma onda muito grande, o que é melhor? Fugir ou ir para a frente? É ir para a frente. Quando estamos sob a disciplina de Deus, irmãos, não é fugir, é correr para Ele. É ir para Ele, para não sermos destruídos. É este movimento que Jerusalém faz. De reconhecer quem ela é, reconhecer o que ela fez, reconhecer quem Deus é e submeter-se e depender dele para a sua restauração. Irmãos, não desperdicemos o nosso sofrimento. Não desperdicemos os momentos em que o Senhor trabalha para nos santificar através do sofrimento. O sofrimento é um instrumento nas mãos de Deus para reconhecermos o nosso pecado, para nos humilharmos diante dele, para voltarmos ao caminho da santidade. Ainda que filhos de Deus, temos que reconhecer que Deus pune, castiga, açoita os seus filhos. Temos que aprender a beijar a vara com os açoites. Este termo foi usado por Sarah Edwards. Há uma carta à sua filha, tinha perdido o marido, ela disse: filha, aprenda a beijar a vara nos açoites. Temos que aprender a receber o sofrimento. A receber o sofrimento como um meio de nos santificar. Reconheçamos a mão de Deus no nosso sofrimento para nos trazer de volta para Ele ou para mais perto dele por meio da dor. E andemos diante dele em humildade, sabendo que o Senhor é justo e nós não. Neste primeiro capítulo de Lamentações, batemos de frente com a realidade das consequências do pecado em nós.
consequências de miséria e de tragédia. Mas também somos lembrados neste primeiro capítulo de Lamentações que há um caminho neste sofrimento. E o caminho é para Deus. Em humilhação, em contrição, porque só Ele nos pode salvar dele mesmo. Que o Senhor nos abençoe.